Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo mais de boilerplate, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês a estrutura a estrutura básica da aplicação que a gente vai estar desenvolvendo, que é uma aplicação onde a gente vai trabalhar com login, né? Com autenticação, ou seja, a gente vai ter uma tela de login, uma tela de criação de conta e a gente vai lidar com todos os serviços, né? Que são realizados para poder realizar um login, autenticação e criação de conta, né? De um usuário. Então, a API que a gente vai estar utilizando, né, o back-end, vai ser o mesmo back-end que eu desenvolvi aqui para vocês num curso de Express, né? Foram 7 aulas, se eu não me engano. Eu vou deixar o link da playlist aí na descrição, caso você se interesse, né? Mas ela é uma API bem simples, ela permite que você crie uma conta, né? Que você crie uma conta, que você faça o login, ela vai armazenar as informações desse usuário, né? Como as informações da conta em si, né, ela vai gerar um JSON Web Token que vai mandar para o front-end, né, para o cliente, e o cliente vai usar esse token para fazer o login sempre que ele abrir o aplicativo, né, para ele não precisar ficar toda vez que abre o aplicativo, digitar ali o e-mail e senha. Então é uma API bem simples, né? Eu vou deixar os links dos vídeos aí, vou deixar também o link da API, né? Caso você queira fazer o download lá no GitHub, beleza? Mas é um negócio um back-end bem simples, assim, falando aqui de forma bem irônica. Beleza? Então, dito isso, né, aqui a gente vai estar usando também o Context API, né, para poder mostrar, para mim continuar, né, a sequência de aulas, porque nas duas últimas aulas eu falei bastante do Context API, das formas de usar o Context, né, das melhores práticas, as boas práticas, e eu vou estar usando o Context aqui também para demonstrar para vocês como que ele fica, como que ele ficaria em um ambiente de produção. Beleza? Então, explicando aqui a aplicação, né? Deixa eu trazer aqui o emulador, mas o que está aqui é bem simples, né? Eu criei aqui, né, um Stack Navigator com duas telas, né? A tela de login, né, e uma tela de criar conta. Né? Essas telas, elas estão bem simples, né? Eu usei aqui o snippet para poder criar. A gente só tem um texto, né? Sign in e sign up. Eu vou estar usando inglês também, né, nessas aulas, então os termos aqui eu vou estar escrevendo tudo em inglês, porque nas aulas passadas eu estava fazendo bastante bagunça entre inglês e português, então eu vou estar usando agora somente o inglês aqui no código. Beleza? Mas eu vou estar explicando aí tudo para você, caso você não entenda muito de inglês e eu também vou dar um conselho para vocês, né, que né, caso você não tenha uma boa base de inglês, você dê uma atenção extra aí, porque o inglês é muito essencial na vida de um programador. Tranquilo? Então, voltando aqui à explicação, né, eu tenho essas duas telas de login, né, sign in e sign up, né, de criar a conta e de fazer o login em si. E aqui o mais importante dessa aula aqui é o context, né, é a função create context que eu expliquei nas duas últimas aulas, que isso aqui basicamente automatiza a criação do context para a gente. Então, eu vou estar fazendo a criação, né, desse context aqui para a gente. Eu vou fazer isso aqui, né, na aula, eu vou criar aqui um arquivo, né, eu vou chamar aqui de auth context, né, de authentication, auth context.js, e nesse arquivo aqui que eu vou estar fazendo a criação desse context, beleza? Então, se a gente olha aqui na função, né, que automatiza a criação do context, a gente precisa de uma função reducer, de um objeto de actions, né, de ações, de funções que irão performar ações na nossa função reducer, e o valor inicial que a gente vai estar setando aí também na função reducer que a gente está criando aqui, beleza? Então, aqui eu já vou dar um import nesse arquivo, né, no create context. Aqui eu vou usar importar ele, né, ponto barra create context, e eu já vou executar ele aqui no final. Então, o create context, ele é uma função, né, e ele recebe como argumento a função reducer, as actions e o initial state, beleza? Então, se a gente volta aqui no create context, ele retorna, né, um objeto com o context e o provider, beleza? Então, eu vou receber esse objeto aqui, vou fazer a desestruturação, né? Então, vou usar aqui o destructuring, context e provider, né? Estou recebendo aqui do objeto que a função create context vai retornar e eu vou exportar esse context e esse provider para a gente, beleza? Então, exportando aí o context e o provider, né? Agora a gente vai ter que criar aqui a função reducer, ou as actions e o initial state. Então, eu já vou definir logo o initial state, né, o estado inicial. Por enquanto, né, eu vou estar usando aqui um objeto vazio,
né, porque a gente vai estar desenvolvendo isso aí ao longo das próximas aulas, né, aqui é só demonstração. A função reducer também, né, então aqui eu vou definir, né, a função reducer. Ela é uma função, beleza? Que aqui ela recebe o actions, né, as ações, e o payload. Action, na verdade, é o state e o action, né? O estado atual da nossa aplicação e as ações que nós iremos performar. E aqui a gente faz um switch, né? Então aqui a gente teria um switch action.type, né, no tipo dessa ação. Lembrando que isso aqui eu expliquei tudo nas aulas passadas, né, de função reducer e do use context, né, do context API. E aqui nós teríamos os nossos casos, né, mas aqui eu vou definir somente o caso padrão, que é o que eu vou dar um return, né, no nosso state. Beleza? Eu preciso de uns 2 pontos. Salvar aqui para ele formatar. E a gente precisa também das nossas actions, né? Que as ações é basicamente um objeto de funções. Mas essas funções, elas têm, né, uma estrutura um pouco diferente, né? Então aqui eu vou criar aqui uma função. Eu vou chamar ela de teste só para demonstrar aqui. Ela é uma função, né, que recebe o dispatch e que retorna outra função. Certo? E essa outra função que retorna, que é a que a gente vai usar na aplicação, que é que a gente pode receber qualquer argumento, né? Algum argumento, e aqui a gente vai retornar aqui um console.log, só para demonstrar, né? Dar um console.log de teste também, só para a gente conseguir ver que essa função vai estar executando. E aqui as actions, né? Ela é um objeto de funções. Então eu já vou criar esse objeto aqui, né? E passar aqui somente a nossa função teste. Beleza? Então até aqui tudo bem, né? Até aqui o boilerplate, e aqui está pronto, né? A criação desse context, né? O context ele já vai ser criado e a gente vai ter acesso aqui ao context e o provider sendo exportado. Então a gente pode vir aqui no nosso app.js, né? Que a gente vai querer disponibilizar esses dados para a nossa aplicação por um todo, né? Como a nossa aplicação inteira vai receber esses dados. Então aqui na parte superior eu vou importar o provider, né? Provider. Aqui a gente precisa de usar as chaves, né? Aqui from, na verdade eu estou bagunçando aqui tudo, não é const, é import. Import provider from, aqui, né? A gente vai vir no nosso src, context, e aqui no nosso auth context, né? No context de autenticação, vou estar importando o provider, beleza? E eu vou usar esse provider aqui no nosso app, né? Aqui no final a gente está exportando a função app, né? Que seria isso aqui, mas eu vou exportar, na verdade, uma função, e essa função retorna o nosso provider, né? Provider. E dentro desse provider nós temos o nosso app. Tranquilo? Até aqui tudo bem, né? Eu já expliquei isso aqui tudo nas aulas passadas. E até aqui, né? A gente não teve nenhum erro, nada acontecendo que nós, como não deveria, né? Tá tudo acontecendo como deveria. Beleza? Então aqui para provar, né, que o context está funcionando, eu vou vir aqui na tela de sign in, né, de fazer o login. Eu vou usar o context aqui para a gente executar essa função que eu criei aqui, né, que dá um console log test. Então aqui a gente vai usar, a gente vai precisar do use context, né, do hook use context. Use context, e também eu vou importar aqui o nosso context, né, o context que a gente está exportando aqui nesse arquivo auth context. Beleza? Então eu vou importar, né, import context from barra context, né, auth context. Beleza? Então que eu já vou acessar os dados, né? Então eu vou chamar isso aqui de state, né, o estado atual. Na verdade eu posso usar um destruct, né, mas eu vou usar depois. State vai receber o nosso use context e como argumento a gente passa o context. Beleza? E aqui eu vou dar um console log nesse state para a gente ver a estrutura dele. Então console do state, né, que é o que a gente está recebendo aqui do hook use context, para a gente dar uma olhada. Então vou abrir aqui o terminal, e se a gente olha aqui melhor, né, a gente tem, né, um objeto com state, né, que é um objeto vazio, que seria o estado inicial que a gente definiu, né, e também aqui a gente tem teste,
que é a nossa função teste, e a gente tem, né, essa estrutura graças ao nosso arquivo createContext, né, a nossa função createContext, que eu vim explicando para vocês aí nas duas últimas aulas, beleza? Então esse arquivo aqui, né, essa função, o que essa função faz é bem importante e é bem poderoso, ajuda bastante no desenvolvimento com o context. Beleza? Então, voltando aqui na nossa tela de sign in, se a gente olha a estrutura, né, a gente tem aqui o state e o teste, né, o estado atual e o teste, que é a nossa função. Beleza? Então, eu vou estar extraindo isso aqui tudo usando o destructuring, porque é mais fácil para a gente estar utilizando. Então, eu vou extrair o state e vou extrair também a função teste. Né? Caso eu queira mostrar algo do estado atual, né, dessa nossa aplicação, eu usaria state ponto e o nome do objeto, o nome da estrutura aí que eu estou querendo mostrar. E aqui eu vou usar um botão bem tranquilo, eu vou importar aqui do React Native mesmo, button, eu vou colocar ele aqui abaixo desse nosso texto. A gente usa o self-close nele. Aqui ele tem um título, né, um título, vou chamar de função. E aqui o onPress, né, quando eu pressionar esse botão, eu vou executar uma função. E essa função vai executar a nossa função teste, né, que eu estou trazendo aqui do nosso useContext. Beleza? Então eu vou salvar, a gente tem o botão aqui. Se eu pressiono o botão e abro o terminal, a gente tem aqui, né, no terminal o console log, né, teste. Se eu pressiono mais vezes, a gente tem aqui, né, vários testes sendo escrevido, que é o que prova, sendo escrito, né, que é o que prova que a nossa função teste está funcionando. Se eu passo aqui esses ergs, né, esses argumentos, se eu dou um console log nos argumentos, eu vou salvar isso aqui. No app aqui eu posso passar, né, quando eu pressionar um botão, aqui eu vou passar uma string aqui, né, que é para ser escrita no console. Então, hello from sign in, né? Sign in. Beleza? Eu vou salvar, vou abrir novamente o terminal. E se a gente pressiona o botão, né, a gente tem hello from sign in. Beleza? Então tá funcionando tudo tranquilo. Nas próximas aulas a gente vai estar desenvolvendo essa aplicação de forma mais profunda. Tranquilo? Então eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.